que diz a lei em relação a quem dirige depois de tomar umas e outras? Depende. Nosso Código de Trânsito de 1996 dizia não poder dirigir se o teor alcoólico superasse 6 decigramas de álcool no sangue, mais ou menos o mesmo adotado na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, que permite 2 copos de cerveja ou uma taça de vinho. Mas em 2008 surgiu no Brasil a chamada Lei Seca, que derrubou o previsto no Código e adotou tolerância zero, e resultou numa considerável redução de acidentes de trânsito. Mas o que se questiona é: os acidentes se reduziram pela tolerância zero ou pela severa fiscalização então implantada? E afinal, pode-se ou não tomar um chopinho? O que diz a Organização Mundial de Saúde? Suas pesquisas indicaram que pode, pois não há interferência no comportamento do motorista que ingere até 5 decigramas de álcool por litro de sangue. Mas surgiu agora um complicador, o tal do sanduíche. O Proteste realizou testes com pão de forma para descobrir que alguns deles apresentam um razoável teor alcoólico. E o motorista será punido depois de comer algumas fatias, se surpreendido numa blitz com bafômetro. Além do pão de forma, outras comidas ou bebidas que fermentam no organismo também produzem álcool. Suco de uva ou frutas fermentadas como bananas ou maçãs bem maduras. E um probiótico, o kombucha, que vem da fermentação do chá. Até enxaguantes bucais também podem conter álcool e complicar a vida do motorista no bafômetro. É bem verdade que os sinais desaparecem depois de alguns minutos. Mas eu pergunto, quantos motoristas podem ter sido indevidamente penalizados por causa de um lanche com sanduíche de pão de forma com um inocente suco de uva? E qual a solução para se evitar essas equivocadas punições? É só voltar aos 6 decigramas de álcool no sangue, como diz nosso código, que permitem um chopp sem prejudicar o motorista e nem aplicar uma punição a quem não cometeu crime algum. O importante quando se compra um automóvel ou outro veículo qualquer é a garantia. É o que vai te deixar dormir tranquilo, que se tiver algum problema, quem te vendeu será o responsável pelo reparo. Mas aí tem 2 questões. A primeira, se você compra o carro de uma pessoa física, de um particular, tem garantia prevista no Código do Consumidor? Não. Se ele te vender um carro e de má fé ele esconder algum problema grave do carro, você vai ter que recorrer à justiça, que aqui no Brasil, você já viu, né? É complicado. Mas se você compra o carro de uma pessoa jurídica, uma loja, uma concessionária, aí você tem direito a uma garantia de 3 meses. É o que diz o Código do Consumidor. Porém, aí tem uma maracutaia embutida, porque muitos desses lojistas e até concessionários põem até às vezes na nota fiscal, mas não vale nada, viu? Só porque está escrito ali. Porque não pode contrariar a lei ou uma placa lá na loja dizendo o seguinte: garantia de 3 meses para motor e caixa. Os 3 meses estão certos. Motor e caixa, eu não sei quem foi que inventou essa balela, essa conversa para boi dormir. Você compra um carro, roda com ele 1 mês e meio e aí aparece um problema no freio, leva lá de volta e ele diz: não tem nada com isso. O problema é seu porque eu só garanto motor e caixa. Tá muito claro no Código do Consumidor a garantia para todo o produto, não importa se é automóvel, se é televisão, se é máquina de cortar grama. 3 meses de garantia.
Mas aí tem outra enganação, outro golpe em cima do comprador, do usuário. Qual é? Da quilometragem. Como assim? No carro novo você tem 5 anos, 3 anos, ou 20 mil quilômetros, ou 10 mil, ou 50 mil. No carro usado, a legislação diz 3 meses. E estamos conversados. Porque já teve gente que voltou na loja quando o carro estava só com 2 meses de uso, mas ele já tinha rodado 4 mil quilômetros. E aí o lojista banca a inocência total e diz: não tem mais garantia, são 3 meses ou 3 mil quilômetros. Existe isso? Não. O Código do Consumidor só dá o prazo de 3 meses, não importa quantos quilômetros você rodou. Qual é a posição correta de um motorista ao volante? Você pode não dar importância a isso, mas já teve gente que morreu por estar na posição errada. O Boris não está exagerando nada, não? Não. Tem algumas histórias depois que os carros passaram a conter um airbag com uma bolsa inflável, que essa história da distância do motorista ao volante passou a ficar importantíssima. Em primeiro lugar, lembre-se, nada de dirigir com um braço esticado e nem muito perto do volante. Qual a posição ideal? Você coloca os 2 punhos em cima do volante e eles ficam exatamente nessa posição. Se você estiver muito longe, você não consegue fazer isso. Se você estiver muito perto, vai sobrar braço aqui. Mas vou voltar ao airbag. Tem uma infeliz história nos Estados Unidos de uma senhora, uma velhinha, que dirigia assim. E eu já vi muita gente aqui no Brasil também dirigindo assim, quase comendo o volante. Tá bom, eu não tenho nada com isso, não é a posição ideal. Mas essa posição que é assassina, porque se você estiver muito pertinho do volante, no caso de um acidente, vai abrir uma bolsa inflável aqui, o tal do airbag, a quase 300 km por hora, e aí é uma porrada no peito. Como é que faz para evitar isso? Ficando a pelo menos 25 centímetros do volante, pouco mais que um palmo. Mas o airbag pode abrir do lado de lá. Para o passageiro, ele não deve ficar muito encostado no painel. Ele deve ficar a 40 centímetros do painel. Essas são as duas distâncias, 25 centímetros aqui, 40 centímetros para o passageiro, para que você não saia ferido, machucado e nem o seu passageiro, no caso de uma batida frontal em que os airbags são acionados. Vai lembrar dessas distâncias?